Glória a Deus. Pode sentar, bom dia a todos. Na paz e na graça de nosso Senhor. Amém. Amém aí, amados? Maravilha. Essa semana de um feriadão. Você que está assistindo essa mensagem outro dia, período de carnaval. Lá em carnaval, a festa da carne, né? É um tempo bem complicado. Falar em tempo complicado, vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração e até também... Segura aqui para mim, pastor. Até também para a gente se lembrar, né? Da situação lá na Ucrânia, na Rússia. É interessante que... É uma frase, eu pensei que, eu gosto de um filme, e o filme do John Wick, eu gosto do filme dele, e aí eu estava vendo, ele lançou um novo, que chama Parabellum. Aí ontem de tarde eu estava em casa, começou a passar, eu fui no Google. Parabellum é uma frase dita por um cara, um ditado latino. Ele tem mais. Parabellum é a última frase, mas a frase inteira significa: se você quer paz, prepare-se para a guerra. É isso que significa o último filme dele. Porque se você quer paz, prepare-se para a guerra. Tem um sentido isso. Nenhum país enfrenta um país se ele for forte. Por isso que está aí falando, olha, a gente tem medo do que um forte pode fazer, imagine um líder fraco e tal. Mas o que eu quero compartilhar isso com você para a gente entender? O diabo, ele não guerreia crentes fortes. Ele guerreia crentes fracos. A pandemia não destruiu os fortes, feriu os fortes. Machucou, abalou, mas não matou. Mas os fracos morreram na pandemia. Então, que eu e você tenhamos o entendimento de fortalecermos a nossa fé. Quando a gente coloca uma série, quando a gente faz uma campanha, quando a gente faz uma série de ministrações, não é porque não temos o que fazer. Pelo contrário, é porque estamos empoderando você, porque não sabemos o dia da manhã. Não sabemos o que vai acontecer, seja uma má notícia, seja um problema, seja uma enfermidade, uma morte na família. Nós não sabemos. Mas o que é que vai prevalecer? É quando o inimigo vier nos atacar, nós resistirmos a ele. É o que a Bíblia diz: resistir ao diabo. O que faz numa guerra o vencedor? É ele resistir ao ataque. Aí o outro enfraquece e desiste. Por isso que tem Jesus, ele conta o quê? A parábola da casa, que ele entra, tira os demônios e ele fica lá. É igualzinho que nós estamos vendo hoje. Quando o exército forte saiu da fronteira, o outro foi e atacou. A mesma coisa é a nossa vida com Jesus. Não adianta achar que tem Jesus se Jesus não está lá. Se a gente não faz o que ele manda, se a gente não obedece o que ele diz, se a gente não cumpre o que ele fala. É conversa. O inimigo só está esperando a hora certa para atacar. E a hora que ele atacar é aonde o quê? Ele vem muito mais forte. Por isso que eu e você, nós vamos orar agora. Não só em favor do povo da Ucrânia, mas nós precisamos também orar em favor dos líderes do povo da Rússia, para que haja um entendimento, amém? Porque no final é um pedaço de terra a mais, no final é um poder a mais, e as pessoas que morreram. Então que em nome de Jesus a gente faça essa oração, mas se lembre, o diabo ele sempre vai nos atacar. Jesus ele falou isso: vocês vão sempre sofrer ataque, vocês vão ter tribulação. A questão é que vocês têm que ter ânimo para suportar o ataque. Quem está aqui, diga glória a Deus. E você tem que ter munição. O presidente lá Tupiu meu ouvido. O presidente da Ucrânia, ele não falou: eu não preciso de carona. Eu preciso do quê? De armas. Então não adianta a gente ficar achando que aquilo que a gente acredita que deva ser as armas vão funcionar. As armas, a palavra de Deus já deixou escrito. É a palavra, a própria palavra já deixa. Se você estiver munido de palavra, de conhecimento, fé, convicção, propósito, alinhamento com Deus,
quando o ataque do inimigo vier, você vai resistir. E a Bíblia diz que o inimigo entra por um caminho e foge por 7 caminhos. Dá um aplauso a Jesus aí. Ele entra por um e foge por 7. Então que em nome de Jesus a gente esteja pronto para isso. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, ó Deus, por toda a nação da Ucrânia, por todos os líderes, a nação da Rússia, por todos os líderes, que o Espírito Santo, somente o Senhor, que é o príncipe da paz, é o Senhor das batalhas, é o Deus dos exércitos, somente o Senhor pode resolver isso. O homem cada vez vai piorar mais, mas se o Senhor agir, se o Senhor operar, o Senhor pode mudar essa história. Usa as nossas vidas, recebe a nossa oração, a nossa intercessão, para que no nome do Senhor Jesus essa guerra cesse. Ficamos sabendo de tantos pastores também, Senhor, com igrejas, com ovelhas, pessoas que estão perdidas no meio daquele caos. Que o Senhor traga paz, entendimento, livramento, força e fé, no nome de Jesus, Pai. Repreendemos toda ação maligna do império das trevas sobre esses países e profetizamos Jesus Cristo como Senhor das nações. E se você crê, diga amém e dá um aplauso a Jesus bem forte. Glória a Deus. Pode se sentar. Maravilha. Hoje eu encerro essa série de mensagens sobre a vida de Neemias. Porém, eu vou adiantar você. Uma vez por mês, cada 40 dias, eu vou ministrar essas mensagens novamente. Por que, apóstolo? Por causa da fixação. Esse ano da reconstrução, eu quero que você impregne isso no seu espírito. Ele não é porque nós temos que colocar um ano. Não, ano passado nós não colocamos, acho que ano nenhum. O ano da reconstrução é porque realmente Deus está nos levando a um nível de reconstrução. Quem está aqui, diga glória a Deus. Então, a cada 40, 50 dias, não tem muita regra, mas eu vou voltar lá na primeira mensagem e vou lembrar você, porque alguém vai chegar, você pode ter esquecido, você pode não ter precisado na época e pode estar precisando, e eu não tenho dúvida, por estarmos debaixo desse manto, nós não podemos perder o foco. O tema de hoje é foco no foco, mas eu vou lembrar você, tudo que nós falamos aqui, claro que só numa frase, durante esses 7 domingos. Primeiro, o Neemias, ele nos ensinou a ter disposição, diga disposição. Lá no início ele vê o caos e ele diz, eu vou. Ninguém mandou ele ir. Então se você quer reconstruir alguma coisa, você não pode depender de ninguém. Não depender de ninguém para te ajudar, não é isso. É depender de ninguém para tomar a primeira atitude. Quem está aqui, diga glória a Deus. Aí a segunda coisa que ele fez foi ter sensibilidade às causas. Às vezes, nós estamos muito focados no nosso umbigo. Às vezes estamos muito egoístas, sabe? A gente está aqui longe da Ucrânia e da Rússia, fala, isso é um problema deles. Não, isso é um problema que 30% do trigo do mundo sai de lá. Então você já vê que tem muita coisa que vai ser afetada por causa disso. Então, nós precisamos ter sensibilidade com as causas. A outra coisa que ele fez foi ser submisso. Olha, se tinha um negócio que a gente tinha que fazer uma série sobre submissão, mas não uma submissão para ser capacho, não uma submissão para ser empregado, não uma submissão para ser escravizado, mas uma submissão para entender níveis de posicionamento, para entender aonde eu me encontro, aonde você se encontra, quem Deus é, aonde as autoridades se encontram. Por quê? Parece que você falar a palavra submissão se tornou ofensivo. É por isso que tem muita gente que não vinga na vida, por isso que casamento não vai, que ninguém se submete. Quando diz submeter, às vezes tem coisas que eu me submeto à minha esposa, e tem coisas que ela
se submete a mim. E qual é o problema disso? Nenhum, pelo contrário, é isso que faz com que a gente perdure, é isso que faz com que a gente se respeite, com que a gente se ame, com que a gente se honre. Então, se numa instituição, se na sua casa, no trabalho, não existe esse nível de entendimento sobre submissão, fica um lugar todo avacalhado. Outra coisa é a visão. Neemias falou, vamos reconstruir os muros. Tinha muita coisa destruída, mas a visão que ele tinha em primeiro lugar era a reconstrução do muro. Tinha muita coisa que precisava ser feita, mas a primeira coisa que precisava ser feita estava claro na mente dele, vamos reconstruir os muros. Uma, duas, três, quatro. A quinta coisa que ele fez, ensinou que tudo leva tempo. Você não vai conseguir fazer as coisas da noite para o dia. Isso aí hoje, né, com tanta facilidade, às vezes você fica irritado com a internet, e aí esse dia eu vi um post, você quer conhecer uma pessoa, dá uma internet de escada para ele, aquela que demorava, ficava aquele barulhinho e tal, e ali vai embora. Então a gente precisa aprender a lidar com o tempo. Às vezes a gente é ansioso demais, não sabe lidar com o tempo, não sabe entender que por mais que você faça, por mais que você cuide, a semente, depois de lançada, o máximo que você consegue fazer é não deixar bicho chegar, não deixar matinho crescer, mas você não consegue tirar de dentro dela o que o tempo vai fazendo com ela. Quem entendeu, diga amém. O último domingo, nós aprendemos sobre determinação. Eles tinham uma pá numa mão e uma espada na outra. Se viesse alguém para ajudar, ele tinha a pá. Se viesse alguém para atrapalhar, ele tinha uma espada. Então, a determinação dele era tão grande que ele estava disposto a trabalhar e matar na mesma intensidade. Ele estava disposto a trabalhar e lutar na mesma intensidade. Então, muitas vezes, tem gente que está disposto a trabalhar, mas desde que não esteja problema. Está disposto a lutar, desde que não tenha trabalho. Aí fica muito difícil. Não, você vai ter que trabalhar e você vai ter que lutar. As coisas são feitas assim. Não importa se você entregou sua vida a Cristo, não importa se você é cheio do Espírito Santo, não importa se você fala em línguas, não importa se você conhece a palavra de cor e salteado, não importa. Você vai precisar lutar e você vai precisar trabalhar. Jesus falou, eu trabalho e o meu Pai também trabalha. Então nós vamos trabalhar, mas também temos que lutar. Quem entendeu, diga amém. E hoje, é claro que tem muito mais coisas, eu separei 7, eu termino dizendo sobre o foco. E a frase que nós lemos no início. Tentaram atrapalhar Neemias, tentaram atrapalhar a construção, a gente vai falar hoje sobre isso, e ele manda uma resposta, eu não posso parar. Eu estou numa grande obra e se eu descer, se eu parar, vai comprometer o que eu tenho que fazer. O que significa isso? O inimigo de nossas almas não está satisfeito com você, está continuando, permitindo a obra de Deus na sua vida. Ele quer fazer você parar. Ele quer pôr uma triste notícia, ele quer fazer algum acontecimento aparecer de maneira errada, ele quer fazer você focar para um exemplo ruim, ele quer fazer você desistir porque nada dá certo, ele quer fazer você parar olhando para o seu passado, ele quer fazer você parar, sendo entristecido por pessoas, nós vamos ler isso tudo no texto, mas se você tiver o foco correto nas coisas de Deus, se você tiver o foco correto, fazendo o que Deus te chamou para fazer, e só um parênteses, porque eu vou falar disso na mensagem, quando eu digo fazer o que Deus te chamou para fazer, você que é do nosso ministério, quebra a muralha que fazer o que Deus me chamou para fazer tem a ver com ministério. Tem a ver com o ministério também, mas tem a ver com a sua profissão, tem a ver com a sua faculdade, tem a ver com o seu negócio. Amém, amado? Quando Deus te chama a fazer, porque se a pessoa, se todo mundo fosse jogador de futebol, se todo mundo fosse médico, se todo mundo fosse pastor, se todo mundo tocasse, todo mundo só fazia uma coisa. Não, cada um vai fazer uma coisa, cada um vai estar numa área. Podemos estar hoje fazendo algo que amanhã não será, porque a gente tem esse entendimento, e é um entendimento errado. Vamos alinhar isso aqui para a gente dar foco. Não é simples você descobrir o seu propósito. Eu vou te explicar. Está abrindo um parênteses aqui. Quando José, novo, ele recebe uma visão de Deus, ele recebe uma visão de Deus, ele vai governar, ele conta para os seus parentes,
O que acontece dali em diante? A vida de José vira de cabeça para baixo. Os irmãos começam a perseguir ele. O pai dele não entende, a ponto dele passar pelo que ele passou. Agora pensa, no dia que ele recebeu o sonho, foi uma maravilha, porque ele entendeu qual era o propósito dele. Eu não sei quando, eu só sei que esse projeto é de Deus. Agora, você acha que ele imaginou passar o que ele passou? Você acha que ele acordou e Deus mostrou também tudo isso? Não mostrou, que se mostrasse ele não contava, se mostrasse ele não fazia muita coisa. Assim como eu e você. Deus vai nos mostrar alguma coisa lá na frente, e coisa boa. Só o apóstolo Paulo, que eu lembro que Deus mostrou para ele que o que ia esperá-lo era prisões e cadeias. O resto não vi, porque ele vai viajar, fazer uma obra missionária. Aí o cara falou, vai não, fica aqui. Aí ele falou, não, eu vou, e eu vou sabendo que lá me espera prisões e cadeias. Então, açoites e prisões. Então, quer dizer, ele foi sabendo o problema dele com Deus. Agora, o José não. O José, ele só teve uma visão, e quando ele viu, as coisas começaram a virar de cabeça para baixo. Agora, pensa, não só virou de cabeça para baixo, como só foi piorando. Até então, ele era um escravo. Mas a última fase, antes do sonho, ele era um prisioneiro. Presta atenção, primeira fase depois do sonho, escravo. A última fase antes do sonho, prisioneiro. Cara, como que alguém prisioneiro vai governar alguma coisa? Estão tentando colocar um prisioneiro, mas é outro caso. Agora é só aqui, desculpa, momento político. Mas vamos lá. Como que alguém sem consciência na prisão vai falar assim, eu vou governar? Não vai. Então a questão é que o seu propósito, ele passa por etapas que às vezes vão ter alguns momentos complicados. Como eu estou falando de Neemias, só fiz esses parênteses aqui, coloca para mim aí, Neemias capítulo 6, versículo 1. Olha para você ver. Neemias, capítulo 6, versículo 1. Tem alguém para dar um amém aí ou não? Fala para quem está do teu lado, bom dia. Isso. Ó, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos lugares. Presta atenção, o muro está pronto, mas não tem porta. Então isso significa que ainda tem acesso. Amém? Amém? Entendeu? Nós fizemos as paredes, mas não colocamos, o buraco do portão fica aqui. Aqui, quando a gente estava resolvendo o negócio do portão, teve que ficar um vigia, porque estava aberto. Então, ainda tinha por onde entrar. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, olha aqui, dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, quer dizer, dizem. Irmão, cuidado com esse negócio de estão dizendo, cuidado com quem está dizendo que diz, porque todo mundo que está dizendo aqui era contrário a ele. Você nunca vai saber a verdade ouvindo contrários a você. Do mesmo modo também que a Bíblia fala que quem pleiteia a causa em primeiro lugar tem a razão, até que chegue o segundo e pleiteie a sua causa. Só que eu aprendi que a pessoa que quer saber de fato, quando alguém vem até ele, por exemplo, se você pegar aqui um casal e vou pegar líderes,
ali está o Rodrigo com a esposa. Se o Rodrigo vem me passar uma situação da esposa, é só uma conjectura aqui, tá? Uma metáfora aqui. Se ele vem me passar um problema dele com a esposa, eu não vou chegar e falar, poxa, Rodrigo, que isso? É verdade? Não acredito. Não, eu vou ouvi-lo. Fala, tudo bem, Rodrigo. Eu vou marcar com a sua esposa e eu vou conversar com ela. Quem faz isso é quem quer resolver um problema. É quem está interessado. É quem quer realmente ter os fatos para poder opinar. Por exemplo, chega o diácono Alexandre para falar de um problema com o Júnior. Então o diácono Alexandre vem e fala para mim de uma situação do Júnior, eu chego, não, entendi, Alexandre. Eu vou ter que conversar com o Júnior. Você não acredita em mim? Não, eu acredito tanto em você que eu vou chamar o Júnior. É aí que está. Eu acredito tanto no que você está falando que eu preciso chamar o Júnior. E aí, quando você ouve os dois lados, aí sim. Pessoas que ouvem um lado e conversam sobre aquele lado, que mastigam sobre aquilo dali, para mim, é igual isso aqui, são inimigos. Porque eles que conversam entre si. Eles não querem saber fatos, eles querem conversar o mesmo assunto. E é isso aqui que estavam tentando fazer. Eles tentaram 4 vezes tirar o Neemias do foco. Aí eles mandaram uma carta dizendo, dizem, quer dizer, não tem pessoas, e quem ele diz que disse são aqueles que estão conchavados em atrapalhar a obra. Estão preocupados em colocar pessoas contrárias àqueles que estão trabalhando. E olha como que continua isso aqui. Diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta. Você vai ler todos os capítulos de Neemias, você não encontra uma vez Neemias querendo fazer revolta. Então, como alguém diz alguma coisa? Talvez dizendo por eles mesmos, não sei. E que por isso estão reconstruindo o muro. Veja, aqueles inimigos, eu quero que você entre na ideia. Aqueles inimigos, eles estavam ao redor o tempo todo. E o tempo todo ninguém encheu a paciência de ninguém lá. Por quê? Porque o inimigo, ele gosta de ver você na ruína e na miséria. Você na ruína e na miséria faz bem para ele. Quando o inimigo viu que o quadro estava mudando, quando o inimigo viu que as coisas estavam mudando, eles querem se aproximar. Eles querem dizer, vem cá, vamos nos encontrar, vamos bater papo, vamos trocar uma ideia. Não. Eu estou numa grande obra, ninguém veio me ajudar e ninguém está vindo me ajudar, mas agora vocês estão querendo me fazer parar. Eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Fala para quem está do teu lado, eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Aí continua, além disso, conforme diz, você está na iminência de se tornar o rei deles. Aonde tem isso? É que a maneira das pessoas atrapalharem a sua vida e a minha vida é dizerem aquilo que eles têm vontade, que é a famosa narrativa. A narrativa não é o fato em si, é o que eu quero dizer. A narrativa não é o que está acontecendo, é aquilo que me convém dizer que acontece. Isso é narrativa. E aí continua, até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Olha para você ver. Irmão, se eu tivesse aprendido isso há muitos anos atrás, muitas coisas não teriam sido paralisadas na minha vida. Se você tomar posse dessa palavra hoje, muitas coisas não serão paralisadas na sua vida, porque às vezes você está perdendo tempo em explicar com quem não quer explicação. Você sabia que tem muitas pessoas do seu lado que querem uma explicação sua, mas não querem acreditar na sua explicação? Não perca tempo. Você está parando de fazer para não realizar. Quem está aqui, diga glória a Deus. Aí continua, há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Agora eles já estão tentando levar uma mentira para uma outra pessoa ser contaminada. Meu amado, está aqui alguém que pode dar uma aula sobre isso. Cuidado de você parar por causa dessas coisas. Tem gente que está parando na fé porque alguém está dizendo. Tem gente que está parando no projeto porque a família está falando. Tem gente que está parando no projeto porque o vizinho acha. Meu amado, presta atenção na leitura. Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Irmão, com o inimigo a gente não conversa.
que o inimigo a gente simplesmente ignora. Guarde isso. Por isso que eu não gosto muito daquele, hoje está na moda podcast com Satanás. Qual é o teu nome? De onde você veio? Quem que você veio para matar? Fala alguma coisa. Você não vê isso. Isso parece um show. O diabo só serve para ser expulso. O diabo não serve para ser conversado. Quem está aqui, diga amém. O inimigo é a mesma coisa. Aposto, quem é o nosso inimigo? O primeiro é o diabo. O problema é que ele não usa cachorro para ser nosso inimigo. Ele usa pessoas. Por isso que eu e você temos que estar cheio de Deus, senão podemos ser o quê? Podemos ser instrumentos do mal para atrapalhar a vida de alguém. Por isso que fofoca, contenda, ficar mastigando as coisas que não prestam, só vai fazer mal. Eu comi uns negócios que não me fez bem, ficou ruim minha vida. Ó, presta atenção. Eu lhe mandarei uma resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. O duro é que tem gente que quer ouvir a invenção e acreditar. E você pode morrer, você não vai conseguir mudar. Você pode morrer. Aqui, ó, é pura invenção sua pensando. Eles serão enfraquecidos. Por que eles serão enfraquecidos? Porque eles vão ficar dando explicação, pensando no que o outro pensa, achando o que o outro acha, e vivendo sobre... eu estou igualzinho Jesus, eu não vou mais aonde eu sou tolerado. Eu só vou onde eu for celebrado. Eu não vou mais. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Agora, aqui que está. Vou te dar um segredo que eu não aprendi. Eu, porém, orei, pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Agora eu vou começar a pregar. Irmão, quando você tiver investidas do diabo, investido de disse-me-disse, muita gente querendo satisfação daquilo que não quer, não tem jeito, você tem que orar, porque isso é do mal, isso é do diabo, isso é do inferno. Pessoas que querem sempre estar conversando com você sobre algo que está acontecendo, está querendo paralisar você. Não está querendo resolver nada, porque resolver é uma coisa, agora paralisar você é outra. O Neemias é interessante que ele fala assim, quer saber? Eu vou orar para fortalecer minha mão. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa umas coisas, a gente falando de situações, ministério, fazendo um balanço. Aí ela ficou num silêncio assim, falou assim, o diabo quer parar a gente, quer roubar o nosso foco, e a gente tem que ficar atento a isso. É exatamente isso. Sempre haverão Sambalate, Tobias e Gesem na nossa vida. Sempre haverão. A questão é como nós reagimos a ele. Neemias estava focado no que ele tinha que fazer. Ele não perdeu tempo com o politicamente correto. Meu amado, abre as suas mãos aí. Eu profetizo sobre a sua vida uma graça, uma unção, que quando vierem diabo, seja quem for, para parar aquilo que Deus quer que você faça, você vai orar e Deus vai fortalecer suas mãos para a glória do nome dEle. Amém. Um aplauso. Diga forte aí, estou em uma grande obra. Diga mais forte, estou em uma grande obra. Eu não sei, gente, eu estou com meu nariz, meu ouvido entupido. Estou ouvindo para dentro de mim, coisa horrível. Ô Lucas, eu estou com o meu retorno para dentro. Que coisa horrorosa aqui, cara. Mas vamos lá. A palavra foco significa definição para onde tudo se converge. Centro, lugar onde os feixes de luzes se concentram. Igual aquele negocinho da lupa. Que você coloca no sol, pá, aquilo dali queima, faz pegar fogo. O cristão ele tem que ter foco. Todo mundo precisa de foco. Até quem não é crente. O inimigo ele tem um foco, destruir a gente. Tudo ele vai fazer com esse propósito. Amém? Amém? Tudo ele vai fazer. O inimigo tem. Agora a gente também precisa ter foco. Ó, eu estou focado na reconstrução da minha fé, eu estou focado na reconstrução de ministério, eu estou focado na reconstrução de relacionamentos. Talvez você, o seu foco seja casamento, talvez o outro, finanças, talvez o outro, seu comércio, não sei. Mas se você não convergir tudo para o que você tem que fazer, você vai ficar com várias frentes, com várias pontas soltas. E você vai ter dificuldade.
Existe algo que é prioridade, que está acima de qualquer coisa. Neemias estava focado na sua grande obra. E pessoas tentavam atrapalhar Neemias. Neemias só não foi atrapalhado por causa dessa palavra foco. Diga foco. Diga mais forte, foco. Então eu e você, nesse início de ano, não adianta chegar em novembro, guarde essa frase, meu amado. Não adianta chegar em novembro e achar que você vai resolver em 2 meses o que você teria que estar resolvendo desde fevereiro. Quem está aqui, diga amém. Não adianta. É como o que acontece se dá o surto da dengue. Não foca nas pocinhas d'água. Quando chega em dezembro e janeiro, aí quer jogar as aguinhas fora. Mas os mosquitinhos já estão tudo aí. Vai resolver para o outro ano, mas para aquele ano vai dar zebra. Então o foco é a nossa grande obra. Intrigas tentaram atrasar Neemias. As intrigas. Sabe, quantas pessoas não perdem às vezes o tempo de estudo, porque estão pensando nos amigos que estão com intriga? Quantas pessoas não perdem noites de sono, que estão pensando nas intrigas de alguém que está próximo? Quantas pessoas não perdem a fome? Quantas pessoas não têm úlcera? Quantas pessoas não geram câncer por causa de pessoas? Eu vi com a minha esposa, sem ninguém me contar, sem nem livro, uma pastora que estava fazendo um tratamento de câncer. Nós encontramos com ela lá em Israel, e ela com o marido, aí o marido falou, a gente está atravessando um momento muito difícil e tal, e contou, aí normal, você fala assim, mas é hereditário? Não, a conclusão que todos os médicos chegaram é que o câncer dela é emocional, vai perder um seio por um câncer emocional, fruto de batalhas no ministério. Como pode isso? Como pode isso acontecer? Então essa questão de foco, ela faz com que essas coisas possam até vir. A Bíblia fala que eles mandaram 4 vezes uma mensagem, e na última mandaram num outro nível, pode até vir, mas não atrapalhou. A primeira não atrapalhou, a segunda atrapalhou, a terceira. Tem uma que você vai ver antes, fala que eles mandaram 10 recados. O que acontecia? Batia e voltava, batia e voltava. Eu não sei você, eu luto muito com isso, porque eu sou de absorver muitas coisas. É por isso que Deus me fez com esse jeitão meio doido, porque se eu não fosse assim, eu já tinha caído de cama há muito tempo, por causa do meu perfil. Então talvez o seu, você seja assim muito tranquilo tal, mas por dentro você está todo arrebentado. E essa é a minha esposa. A minha esposa é assim. Minha esposa, ela mantém plena e o corpo vai estourando. Eu não, eu faço exame, eu não tomo remédio nem para dor de cabeça, mas também para cada um com a sua vibe, cada um com o seu entendimento. Não adianta minha esposa querer ser eu, porque ela não aguenta. E não adianta eu querer ser ela, porque eu não quero. Não dá, porque eu vou, então é tranquila e tal. Eu não. Então isso daí você precisa administrar, porque senão as coisas vão chegar até você, você absorve aquilo lá e você não coloca para fora. Eu passei mal, eu fiz uns exames e passei por uma série de dieta de 2 dias, resumindo, comi o que não devia. Aí eu estou passando mal a noite inteira, a noite inteira. Aí eu falei para minha esposa, eu acho que eu vou ter que ir lá no banheiro, chamar o Hugo. Quem é da época antiga sabe, vou lá chamar o Hugo. Para quê? Não precisa, é só esperar um pouco. Essa é ela. Aí eu até fui na dela, esperei uns 20 minutos, falei, o quê? Dá licença. Eu sofri 2 para 3 horas, ela me dando remédio, ela me dando chá, orando e tal. Em 5 minutos eu resolvi, por quê? Eu coloquei o que estava ruim dentro de mim para fora. Meu celular está aí, me presta meu celular aí. Eu vi um negócio que eu guardei, eu mandei para algumas pessoas, de repente isso aí vai ajudar você a voltar para o seu foco. Porque às vezes você perde o foco por causa disso aqui. Quer ver? Olha para você ver como que isso aqui é interessante. Tem coisa boa na internet, irmão. Basta você saber procurar. Aqui, aqui, ó. Aquilo que não dizemos acumula-se no corpo, transformando-se em noite sem dormir, nós na garganta, nostalgia, dúvidas, insatisfação e tristeza. O que não dizemos não morre, mata-nos. Aí você fala assim, mas isso não é bíblico. Isso é bíblico. Só que o Gandhi, que escreveu isso, não sabe.
Mas isso é bíblico. Se você tem uma causa com o seu irmão, vai e fale até ele. Mas não guarda não. Isso é para todo mundo. Por quê? Porque aquilo ali vai fazer mal para você. Quem está aqui, diga amém. Então eu e você temos que ter um entendimento que o que Deus nos chama para fazer, Deus nos chamou para ter uma vida santa, sim ou não? Deus nos chamou para ter uma vida em santidade, sim ou não? E você acha que o diabo não vai atrapalhar? E você acha que o diabo não vai enviar mensageiros? E você acha que o diabo não vai enviar cartas? Vai! A questão é, se eu entender que eu estou numa grande obra e não posso parar, pode ter certeza que aquele que começou a boa obra há de completá-la em Cristo Jesus. Ah, pode. Pode. O que sustentava Neemias era seu foco. Por mais que Neemias tivesse desejo de explicar, ele sabia que o tempo explicando comprometeria o tempo da realização. O tempo explicando comprometeria o tempo da realização. Não são coisas externas que podem determinar seu foco, mas as internas. Presta atenção. Não é o que está por fora de mim que vai determinar o meu foco, é o que está dentro de mim. É o que Deus colocou dentro de mim. É o que Deus estabeleceu dentro de mim. Tem alguém aqui ou não? Neemias não dava bola para as coisas externas. Muitos de nós, em nossa caminhada, fazemos o contrário. Escute. Sabe por que pessoas dão bola para que os outros estão falando? O que dizem? Ou porque daquilo que você faz, estão com o foco errado. Por que estão com o foco errado? Porque não tenho que fazer uma grande obra. Olha aqui, há muitos anos eu ouvi uma frase. Pessoas grandes falam de projetos. Pessoas pequenas falam de pessoas. Cuidado nas conversas suas. Se nas conversas suas de 2 horas, você falou de gente, meu irmão, medíocre, ruim demais. Se você falou de projeto, de passeio, de coisa que você quer fazer, de coisa que você está vivendo, de experiências, aleluia. Mas você ficar 2 horas com alguém, falando de 4, 5 pessoas, não, é mediocridade demais. Tem alguém aí ou não? Ninguém que é focado numa grande obra tem tempo para falar de gente. Você tem até o desejo, mas você não consegue falar. Estão com o foco errado. O que Deus te chamou para fazer, você precisa estar focado, a ponto de lidar com tudo que diz respeito a coisas externas. Pode ser uma calúnia, pode ser uma fofoca, pode ser uma traição, pode ser um abandono, pode ser um fracasso, pode ser qualquer coisa. Mas se você estiver focado em Deus, se você estiver focado naquilo que Deus te chamou para fazer, estou numa grande obra e não posso parar. Diga, estou, essa frase tem que entrar na sua vida. Estou numa grande obra. Diga, estou numa grande obra. Não posso parar. Agora diga mais forte, estou numa grande obra. Não posso parar. Dá um aplauso a Jesus por isso. Aleluia. Olha, seu foco vai definir sua prioridade. Seu foco vai definir sua prioridade. Como querer passar numa faculdade se o tempo dele para estudar é o que sobra? Não vai passar nada. Apóstolo, ora por mim. Se alguém falar, ora por mim que amanhã eu vou fazer um vestibular. Primeira pergunta minha, você estudou, meu amado? Mais ou menos. Pai, tenha misericórdia do teu filho. Vai com Deus, meu filho. Não, o que a Bíblia fala? Que o Espírito Santo nos fará lembrar todas as coisas. Só lembra quem aprendeu. Só aprendeu quem tentou. Só aprendeu quem estudou. Então o Espírito Santo, na hora da prova, que você vai ficar nervoso, o Espírito Santo, estou nervoso, eu me preparei, mas agora eu preciso ter calma e que o Espírito Santo me lembre das questões. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então vamos lá, seu foco, falei da faculdade, mas poderia ser qualquer outra coisa. Seu foco define sua leitura, o que você lê? O que domina você? Não, eu não leio nada, é por isso que não tem nada aí dentro, Ué, você é fruto do que você lê, Você é fruto do que você assiste. Você é fruto do que a gente conversa. Não aprende nada. Não pega um livro, é que eu não gosto de ler. Se você não gosta de ler, quando você sentar numa roda de alguém que fala alguma coisa, você tem que ficar quieto. A verdade é essa, irmão. Nós não estamos no primeiro século, nós estamos no século 21. Quem está aqui?
Quem está aqui? Eu já disse, e uma vez eu li uma frase, isso aí marcou. Tem muitos pobres que são ricos. E tem muitos ricos que são pobres. E não tem a ver com o que eu tenho, tem a ver com o que eu sou. Quem entendeu, diga amém. Eu vi um filme que o cara quebrou e ele ia se suicidar. Ele ia se suicidar. Ele pegou um saco de livro, entregou para o filho dele e falou: olha, aqui é a riqueza que eu tenho para deixar para você. Aí a história do filme se desenrola, o pai suicida e o cara pega o saco de livro e se dá bem na vida. A questão é, eu e você podemos estar com Jesus, mas não podemos esquecer que ele falou: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que você entende de Bíblia hoje, o que você conhece de mundo hoje, o que você conhece das leis de Deus hoje, te trouxe até aqui. Mas para que você continue, existem coisas que você não sabe. Repita comigo assim: o que eu sei me trouxe até aqui. O que eu não sei é o que vai me levar onde eu desejo chegar. Dá um aplauso ao Senhor por isso. Você tem que continuar. Qual é o seu foco? Fica um tempão. Esse dia eu fiquei chateado comigo. Eu vi que nos últimos 7 dias dobrou o meu tempo em rede social. Eu não fiquei... Falei, o quê? Mas o que foi? Fiquei mais parado essa semana, fiquei mais parado, aí acabou gastando tempo com coisa que não acrescenta. Porque, amado, a distração é um veneno na alma de alguém. A distração é morte. O diabo, ele quer distrair, por isso o entretenimento está pesado na mão do diabo, porque ele sabe que ali ele emprega valores. Quem começou a artes, o entretenimento, foi o povo judeu, para ensinar a Bíblia para criança, fazia teatrinho. Dali começou, ao invés de estar na mão do povo de Deus, está na mão do diabo. O cinema está na mão do diabo, ao invés de estar na mão do povo de Deus. Então, ao invés de passar princípios, valores, eu ontem procurando um filme para assistir com a minha esposa na Netflix, estava assim, filmes de, não é empoderamento, era filme baseado em biografia, filme baseado, eu esqueci o nome que estava lá. Não, mas não é fatos reais, é outro nome. Entendeu? Para quê? Aqueles filmes ali, a maioria eu já assisti. Por quê? São filmes que acrescentam na sua vida. São filmes que te empoderam. São filmes que fazem você... Assiste um filme chamado 42, eu esqueci o restante, que fala sobre o primeiro negro no beisebol. É o cara que fez o Pantera Negra. São filmes de alguém que desbrava, são filmes de alguém que são pioneiros em alguma coisa, que acrescenta valores, integridade, que acrescenta vida, que acrescenta foco na sua vida. Agora, e os que demolem os princípios bíblicos, que estão sendo bombardeados? Por isso que olha, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a geração de hoje, e até com a nossa, que acaba entrando nessa, o relativismo, perde o foco, sabe, tudo é relativo. Céu, mas também não sei se é céu. O inferno é inferno, mas também não sei. Pecado é pecado, perde o foco. O inimigo lança distrações. Meu amado, em nome de Jesus, que você tenha a mente blindada para as distrações do diabo e aberta para o mover de Deus. Dá um aplauso a Jesus aí. Que você tenha. Precisamos, não importa a sua idade. Não importa. Irmão, para se arrebentar, não tem idade não, hein? Outra coisa, o seu foco define seus relacionamentos. Isso eu pego o exemplo lá dentro de casa. Falo para os meus filhos: vocês são fruto do meio que vocês vivem. Não adianta, irmão. Pode chorar. Vocês são fruto do meio que vocês vivem. Eu olho para a árvore, eu falo assim, é igualzinho. Pastores é a mesma coisa. Eu conheço pastor que não dá para andar junto. Pastor fala palavrão, pastor piada obscena, mostra vídeo pornográfico. Que isso, apóstolo? É verdade, porque vocês precisam aprender, vocês precisam ter uma visão mais apurada, sair do mundo de Nárnia. Por quê? Que tem muita gente vivendo no mundo de Nárnia, gospel, e quando ele enxerga a realidade, ele desvia, porque ele não foi treinado, ele não foi preparado, ele está com o foco dele alienado. Meu amado, em nome de Jesus, que isso nunca aconteça comigo.
Mas você é indesculpável diante de Deus. Se eu cair, se eu virar o mundo de cabeça para baixo, você dizer assim, eu estou tão decepcionado com o apóstolo, eu nem consigo mais ir na igreja. É porque você já não conseguia, você arrumou a minha vida como bode expiatório, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado, porque a minha fé está nele. Dá um aplauso a Jesus. Eu estou ensinando você a ter foco, e é o foco da eternidade. Irmão, esquece aqui. Se Jesus nos garantisse a eternidade e não garantisse mais nada aqui, será que a gente estaria na igreja? Será que, se Jesus não garantisse nada aqui, não tem promessa para vocês aqui. Pensa comigo. Vocês vão viver nessa terra do jeito que der para viver, cada um com seus problemas. Adianta orar, vocês vão viver a palavra de Deus, não adianta me pedir nada, vocês seguem a palavra de Deus, o Espírito Santo vai ajudar vocês, o dia a dia de vocês, mas não tem milagre, coisa boa não tem, mas uma coisa eu garanto, vocês vão passar a eternidade comigo. Será que alguém queria Jesus? Será que eu estaria aqui? Será que você estaria aí? Será que o nosso foco é nas coisas que Deus pode nos dar nessa terra? Então eu tenho uma notícia: se o seu foco está nas coisas que Deus pode nos dar nessa terra, o meu xará, o apóstolo Paulo, fala que nós somos mais miseráveis. O que é miserável? É uma pessoa que não tem nada, é uma pessoa pobre, é uma pessoa sem perspectiva, é um miserável, é na miséria, é da misericórdia, que vem do coração. É isso que significa a palavra miserável, é da misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia dele, olha que miséria. É misericórdia, é colocar o coração. Se nós estivermos somente focados nessa terra, somos os mais miseráveis. Agora eu estou dizendo para você se esquecer da terra? Não, porque ele também falou, se vocês me obedecerem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Ele falou. Então a questão não é abandonar, a questão é focar. Quando alguma coisa falhar aqui, você foca lá, porque lá não falha. Tem alguém aí ou não? Lá não falha. Se alguma coisa der errado aqui, falar, meus olhos estão postos em ti. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Aqui dá para nós encarar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Por isso que lá nós não vamos ter mais memória. Diz que vai ter memória lembrando, mas sem sentimento. Opa. Ixi. Sem sentimento. Será que é o fio? Deixa eu tentar aqui para... Pronto. É melhor 1 segundo parando do que passar o resto do dia assim. Jesus, ele pede foco nele. É nele, irmão. Nós estamos na igreja para focar nele. Nós não estamos na igreja, para ter um emprego no meu sonho. Já foi esse entendimento, porque era os extremos. Antes era tudo pobreza, mas eu estou ligado em Deus. Depois se eu estou ligado em Deus, está tudo na riqueza. Mudou. Nós temos que estar ligado em Deus. Jesus falou que os pobres sempre terão, e cada um multiplica os talentos que tem. Quem está aqui? Quem está aqui? Então olha, nada tirou o foco de Jesus nessa terra. Lembra do seu discípulo Pedro? Ele tentou ajeitar uma situação. O que aconteceu? Ele foi repreendido. Estou falando de Jesus. Jesus falou não. Coloca para mim Marcos 8:31. Marcos 8:31. Estamos falando de foco, irmão. Marcos 8:31. Diz assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito, ou seja, ele estava focado no que ele veio fazer. Jesus tinha definição. Eu não vim aqui para curtir, eu vim aqui para cumprir isso aqui, ó. Essa aqui é a minha missão. Aí, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos. Olha aqui. Jesus foi chamado no cantinho. Acompanha comigo. Foi chamado no cantinho. Aí Pedro deu uma dura em Jesus no cantinho. E Pedro não falou assim, foi chamando-o, deu uma dura. O que Jesus fez? Jesus olhou para os discípulos e falou assim: pessoal, para trás de mim, Satanás,
Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Olha o que Jesus é chamado no canto. Tudo bem, o que foi? O senhor não vai passar isso não. Que papo é esse? O senhor fala que vai morrer? O senhor está desanimando todo mundo. Ele olhou para a turma, falou: arreda-te de mim. Jesus, ele estava focado. É pesado isso? Não. Ele estava focado. Às vezes nós deixamos o coração nosso, não, você não vai sair da cidade, ou sei lá, você não vai estudar fora, ou sei lá, não, você não vai ser pastor, não, pastor sofre muito. Tem gente que está orando para o filho nunca ser pastor, porque sofre. Você já pensou se essa oração Deus ouvisse? Você já pensou? Não, você já pensou se tivesse assim: Senhor, em nome de Jesus, não deixa que os meus filhos entrem para o ministério, é muito sofrimento, é muita luta, é muita traição. Você acha que eu oro assim? Eu não, eu faço: Senhor, usa meus filhos, coloca eles no ministério de cabeça. Por quê? Porque tem que ter alguém para dar continuidade naquilo que Deus está fazendo. Tem que ter alguém na área da medicina para dar continuidade. Não existe vida fácil para ninguém, meu irmão. O que existe é você estar focado no que Deus te chamou para fazer. Você vê que Jesus estava ali com Pedro, mas Pedro tentou tirar Jesus do foco. E Jesus não recuou. Jesus não deixou o amor por Pedro falar mais alto que a missão. Quem está aqui, diga amém. Ame as pessoas, mas não as deixe distrair do projeto de Deus para a sua vida. Ame as pessoas, mas não as deixe distrair dos projetos de Deus, porque nem você realiza nada, e nem a pessoa realiza nada. Pessoas focadas ganham tempo. Jesus precisou de apenas 3 anos e meio para preparar 12 pessoas, sendo que um o traiu, mas seu foco o fez conviver com eles intensamente. Eu não sei se você sabia, você sabe, só lembrar, Jesus, ele não chamou os líderes dele como temos os líderes aqui, que acaba o culto, cada um vai para a sua casa, cada um tem sua vida. Não. Aonde Jesus ia, todos iam. Aonde Jesus chegava, todos chegavam. Não tinha essa. 3 anos e meio, você multiplica o discipulado que teve 3 anos e meio. Mais 11 pessoas trouxeram o evangelho até hoje aqui. Você está entendendo o que é uma pessoa focada? Você está entendendo? Eles viram perseguições, mortes, mas eles estavam focados em fazer o que Deus os chamou para fazer. Jesus estava tão focado que coisas desnecessárias para outros eram necessárias para ele. A sua ida em Samaria, o que disseram? Para que a gente vai lá? E era necessário. Irmão, se você está focado, você não faz o que você gosta, você não faz o que você quer, você faz o que gosta, faz o que quer e faz o que é necessário. Diga: eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu quero, mas eu faço o que é necessário. Até 9 de dezembro eu tinha uma vida. 9 de dezembro para cá, a vida virou de cabeça para cima. Mas eu não estou para fazer o que eu gosto, eu estou para fazer o que é necessário. Às vezes fazer o que é necessário não é agradável, nem estava nos seus planos. Mas, meu irmão, eu não estou aqui para cumprir os meus planos. Nós cantamos: cumpre em mim o teu, cumpre em mim o teu, cumpre em mim o teu. Então, meu amado, ou entendemos que isso é uma verdade, ou entendemos que isso é só conversa jogada fora. No seu trabalho, foque em ser produtivo, proativo, honesto, pessoa melhor, seja a sua melhor versão. No casamento, seja o melhor pai, seja uma melhor mãe, seja um melhor filho. Nos relacionamentos, seja íntegro, seja correto, seja verdadeiro. Então, seja focado para que tudo de você extraia o melhor de você, porque o melhor de você é o que Deus tem para você. Tem alguém aí ou não? Tem alguém aí ou não? O melhor de você é o que Deus tem para você. Agora, se você deixar sair o seu pior, Satanás quer entreter você, quer atrasar você, quer distrair você, ele quer roubar você do seu propósito. Por isso o foco é o antídoto quanto à picada da serpente. É o seu foco. Você pode estar lá na sua casa, é por isso que eu digo:
Se amanhã alguém colocar 50 milhões de dólares na minha conta, eu vou fazer uma igreja melhor, eu vou melhorar minha casa, eu, sei lá, vou fazer um botox, vou fazer uma plástica, sei lá, eu vou melhorar, mas eu não mudo de propósito. Eu não mudo. Domingo eu vou estar aqui, ceia, domingo que vem, normal. Eu não vou pegar um avião e falar assim, ó, beijão, fui, vou viver minha vida. A minha vida, a sua vida, só tem vida se a vida dele estiver dirigindo a sua vida. Ah, você podia dar um aplauso a ele. É a única maneira de você ter vida. O diabo usa pessoas para distrair você, e não seu pet. Você já reparou? Tem gente que tem facilidade para falar que o cachorro está endemoniado, e principalmente o cachorro do vizinho está latindo. Repara para você ver, o cachorro do vizinho está latindo, esse cachorro está endemoniado, não quer deixar eu dormir. Ele até ora repreendendo o demônio, mas ele não ora repreendendo o demônio que está na vida de uma pessoa, tirando você da presença. Mente dividida nunca levou ninguém a lugar nenhum. A sua fé dividida te arruinará. Foque no que Deus te chamou para ser, para fazer. Esses dias eu tive uma experiência do que é perder o foco. Estou estudando a mensagem, aí deu uma parada. Eu não gosto de estudar a mensagem num tempo só, porque me cauteriza a maneira de pensar. Então, escrevo um pouco, aí, de noite mais um pouco, de madrugada eu acordo mais um pouco, eu vou escrevendo, para não ficar numa linha só. Numa dessas, essa semana, eu parei com o controle na televisão e fiquei. Eu fiquei ali uns 30, 40 minutos. Sabe o que eu assisti? Nada. Eu colocava no esporte, eu olhava um minutinho, vai estar chato. Aí eu colocava no filme, já está no final. Aí eu colocava num documentário, esse eu já vi. Eu fiquei ali uns 30, 40 minutos, eu não vi. Eu fiquei 30, 40 minutos sem focar em nada, sem fazer nada. Meu cérebro ficou vagando.